Senhor, nós te louvamos mais uma vez essa manhã e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos criou seres com capacidade de escolha. O Senhor não criou robôs. Muito obrigado, Senhor, porque nós te adoramos, porque nós escolhemos te adorar, Senhor. O nosso coração te deseja, Senhor. Nosso coração te quer. Tu és o Deus da nossa vida. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos escolher servi-lo, escolher adorá-lo, consagrar as nossas vidas ao Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Somos gratos a Ti por Jesus Cristo, aquele que também escolheu se entregar por nós. Aquele que não precisava, tinha toda a glória nos céus, mas o Senhor escolheu se encarnar, escolheu viver uma vida humana. O Senhor escolheu ir à cruz. O Senhor foi com um semblante intrépido para Jerusalém. E o Senhor não disse, o Senhor disse que ninguém tiraria a sua vida de ti. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, da mesma forma, Senhor, ainda que em menor grau, nós também queremos entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Não deixa ninguém, Senhor, sair desse lugar sem que haja uma entrega para Ti, Senhor. Ó Senhor, faz a Tua obra em nós. Infunde-se mais em nós. Senhor, se ainda há barreiras em nós, resistências, quebra, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que quebre toda barreira, toda resistência, aquilo que ainda haja entre nós e o Senhor. Seja o que for, Senhor. Quebra, tira, remove, Senhor. Não haja nada entre nós e o Senhor. Queremos poder te abraçar ainda nesse acampamento. Queremos poder ver o Senhor, tocá-lo, Senhor, senti-lo, respirá-lo, Senhor. Ó Senhor, nós te amamos. Obrigado por tudo, Senhor. Ainda agora nessa manhã, nos instrui com a Tua palavra. Seja o Senhor ministrando aos nossos corações. Fala especificamente com cada um de nós, Senhor. Revela-te aos nossos corações. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós não queremos aprender simplesmente algo mais um conhecimento, mais uma curiosidade. Nós queremos contemplar o Senhor. Queremos contemplar o Senhor e ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso personagem hoje não será um rei, mas uma rainha. Nós vamos fechar um ciclo terrível de maldição, podemos dizer assim. Porque Jeorão, Acasias e Atalia, os três somados juntos, reinaram menos do que Josafá. Então podemos dizer que é um ciclo de maldição na história do reino de Judá. E essa rainha é a única rainha da história do povo de Judá. Não tem outra depois dela. E a história da vida dela não é nada boa. Nem as escolhas que ela fez. Quase, por muito pouco, ela não marcou as futuras gerações negativamente. Para sempre. O nome dela é Atalia, né? A gente já falou. E o nome dela, por incrível que pareça, significa Deus é exaltado. Deus é exaltado. E nós vamos ver na história dela, né, que o Senhor, Ele é exaltado independentemente das nossas ações. Ele não precisa de nós para ser exaltado. Independente das nossas escolhas, Deus é exaltado. Deus é elevado. Deus é o ser supremo, soberano de todos os céus, terra e debaixo da terra. Então, o Senhor é elevado, o Senhor é exaltado, é o nome dela. Em outras traduções, né, ou interpretações, o nome dela ainda significa a que pertence a Deus. Podemos dizer que é uma piada, né? A gente vai ver melhor como realmente parece uma piada. Então, embora Atalia tenha um nome que se refere a Deus,
em sua maioria dizendo coisas boas a respeito de Deus, Atalia não foi criada em um lar onde Deus era exaltado. Muito pelo contrário. Atalia foi criada em um lar, em uma casa onde se adoravam não o Senhor, mas falsos deuses. Por isso vai ser importante para nós descobrirmos, primeiramente, de quem Atalia era filha. Ontem já foi falado um pouco à noite, né? De manhã também a gente falou um pouco. Mas vamos tentar ver um pouco mais especificamente de quem ela era filha. Vamos voltar um pouco no tempo. Se vocês quiserem, vão abrindo aí em 2 Crônicas, capítulo 18. Só vamos olhar um versículo, o primeiro. 2 Crônicas 18:1. A gente volta um pouco no tempo para nós entendermos todo o contexto. Então, 2 Crônicas 18, capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte, que nos dias que o rei Josafá tinha riquezas e glória em abundância, aparentou-se com Acabe. O rei Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e ele aparentou-se com Acabe. Josafá era o rei de Judá e Acabe o rei de Israel. A gente já sabe disso. Só que, para quem não sabe, é importante nós sabermos como que os reis se aparentavam naqueles dias. Como que eles se aparentavam? Vamos se tornar parentes. Qual era o método, o modo dos reis se tornarem parentes um dos outros? Parênteses não, né? Pelo amor de Deus. Parênteses as pessoas se aparentavam naqueles dias através de casamentos. Então os casamentos, eles selavam alianças de que um reino seria parceiro de outro reino. Pois afinal, os filhos e as filhas de um reino viveriam no outro reino. É como se eu desse minha filha em casamento para ela morar num reino vizinho. Eu ia atacar esse reino vizinho? Faria um sentido eu pegar meu exército, vou destruir aquele reino lá? Não faz sentido. Por quê? Porque minha filha está morando lá. Então, ainda que sejam pessoas ímpias, ainda que sejam pessoas que não conhecem a Deus, ainda existe algo do amor de Deus colocado por Deus no coração. O amor humano, né? O amor humano que Deus colocou no coração dessas pessoas. É claro que alguns ignoram até essas coisas mais básicas, esses instintos naturais que Deus colocou e se tornam como animais. Mas ainda assim, os seres humanos têm um certo amor natural. Então seria anormal um rei atacar um outro reino onde a filha dele está morando lá, onde o filho dele está morando lá. Então era dessa maneira que se faziam alianças naqueles dias. Então, naturalmente, você não vai querer prejudicar um lugar onde seu filho está. Então era normal nas monarquias, né? O que é monarquia? É um sistema de regime onde existem reis. Era normal casamentos políticos. Normal. Monarquia é algo que até pouco tempo ainda existe em alguns países, né, no mundo, mas até 1800, até o início dos anos 1900, quase todos os países eram monarquia. Então é recente, é bem recente a mudança de regime no mundo. Mas ainda existem exceções de países que são monarquia, por exemplo, a Inglaterra, né? Então alguns textos bíblicos nos dizem que o filho de Josafá, como a gente já viu, casou-se com a filha de Acabe. Quem era o filho de Josafá? Jeorão. Quem era a filha de Acabe? Atalia. Então selou-se uma aliança entre os dois reinos. Vamos ao texto de 2 Crônicas 21:6. Falando de Jeorão. Vê mais uma vez esse texto. A gente já leu ontem de manhã, mas vamos ver de novo. 2 Crônicas 21:6. Esse texto está falando de Jeorão. Eu vou ler aqui por causa do tempo. Aí vocês encontrarem. Andou nos caminhos dos reis de Israel, esse é Jeorão, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então a filha de Acabe se casou com o rei Jeorão, que era filho de Josafá. Tem dúvida para alguém ainda? Então, nós falamos, né, ontem que a mãe de Atalia era Jezabel. Então, Acabe
Nós já sabemos de Acabe, mas vale a pena repetir, tá? É segurança para vós outros. Acabe, ele foi um rei frouxo que não tinha compromisso nenhum com o Senhor, tinha compromisso só com o reino dele, de Israel, só questões políticas ele se importava. E quem realmente governava o reino de Israel era a esposa dele, era Jezabel quem governava Israel. Mas vamos falar um pouquinho mais de Jezabel agora. Acabe a gente já sabe, lembra do cara frouxo. O zero à esquerda. Agora Jezabel. A primeira coisa que chama a atenção de Jezabel é que ela não era israelita. Isso aqui precisa impactar. Ela não era israelita. Opa, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Ela não era de Israel, Jezabel. Mas ela era de uma nação vizinha de Israel, os Sidônios. Uma nação que se chamava Sidom. E quem nascia em Sidom eram os Sidônios. Ela era desse país, de um país vizinho, chamado Sidom. Acabe, o rei Acabe, ao se casar com uma mulher de outro povo, o que ele fazia com isso? Ele violava uma lei que Deus deu ao povo de Israel. Isso era muito claro para todo Israel. Isso está em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Deuteronômio 7, 3 e 4. Eu vou ler aqui. Isso aqui é Moisés falando para o povo de Israel. Eles tinham acabado de sair do Egito. Eles estavam no deserto, prontos para entrar em Canaã e se estabelecer de uma vez por todas naquela terra. E Moisés deu leis para aquele povo, leis que vieram de Deus. Uma dessas leis era: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Que nações eram essas? Todas as nações em volta deles. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E olha agora, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Essa lei é muito clara. E o princípio dela, ainda que ela esteja no Novo Testamento e se refere para Israel, o princípio dela também vale para nós, que somos igreja e estamos no Novo Testamento. Qual que é esse princípio que está por trás dessa lei? Unir-se com quem não segue a verdadeira fé vai dar como resultado o desvio da fé do crente para servir a falsos deuses. No acampamento passado, acho que foi o Zaga que deu exemplo, né? Uma pessoa que está em cima, o crente, né? Ele está em cima colocou alguém em cima de uma cadeira. Quem lembra do exemplo? 2 pessoas. Enfim, 3. Não vou fazer de novo, mas imagina uma pessoa que está em cima de uma cadeira e outra que está embaixo. E aquele que está em cima puxa com a mão, tenta puxar com a mão aquele que está para baixo. Ele vai conseguir puxar para cima da cadeira aquele que está abaixo? Não vai conseguir. Mas e se for o contrário? Aquele que estiver abaixo tentar puxar aquele que está em cima da cadeira? Super fácil. É moleza. Moleza. Então, unir-se com quem não segue a verdadeira fé vai dar como resultado o desvio da fé do crente para servir a falsos deuses. Eu conheço vários. E certamente talvez vocês conheçam muitos crentes que se uniram com quem não seguia o Senhor. E o resultado foi exatamente esse. Esse princípio é válido até os dias de hoje. Muitos e muitos cristãos. Às vezes são até pessoas que estão dentro da igreja, tá? Sabe dizer amém, mas não tem vida de devoção, não tem consagração, mas está lá. Às vezes está frequentando o culto, estão presentes, mas não tem vida com Deus, não procura ter comunhão com Deus, não busca o Senhor. Às vezes não sabe nem se é salvo, se teve uma experiência de conversão verdadeira. Então eu digo até o seguinte, se você se casar com um crente que segue a mesma fé, já vai ser difícil. Imagina com quem não está na mesma fé, ou não está no mesmo nível de busca. Como foi falado ontem, a gente fica idealizando pessoas.
Não, ele vai buscar o Senhor. Talvez ele busque escondido, irmão. Talvez ele tenha buscado lá no secreto. É tão secreto, né? É tão secreto que ninguém sabe. É um agente secreto da fé, né? Então, muitas vezes, não vou dizer que vai haver separação. Muitas vezes até crentes se casam com incrédulos e não tem até separação. Mas você para de servir ao Senhor. A tua intensidade de busca pelo Senhor não é a mesma. Porque vocês se tornam, ao casar-se, se tornam uma só carne. Uma só carne. Então essa decisão, como foi falado ontem à noite, é crucial. Ela é vital, ela é decisiva na vida de vocês. É o que você tem que pedir para o Senhor te dar. Abdique mão dessa escolha e entregue na mão do Senhor. Ele, Senhor, escolhe para mim. Porque eu vou escolher errado, talvez. Então, vamos falar de Jezabel, né? E do culto de adoração no país dela. Como é que era o culto de adoração em Sidom? Eles não cultuavam o Senhor, eles não adoravam o Senhor em Sidom, mas eles adoravam um falso deus chamado Baal. Quem era Baal? Era o deus da fertilidade e da tempestade. Fertilidade e tempestade. Para servir o deus Baal, eram necessários diversos rituais, tá? Nós não vamos esconder nada de vocês. E, inclusive hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que adoram Baal, tá? Tem pessoas que adoram esses falsos deuses. Até tá saindo notícias aí. E vocês vão que os rituais são bem parecidos. Para servir a Baal eram necessários diversos rituais. Esses rituais, para que eles faziam esses rituais? Para garantir a produtividade da terra e dos animais. Quando a terra não produzia alimentos, né, porque eles eram uma civilização agrícola, basicamente, quando a terra não produzia alimentos, em momentos de crise, eles acreditavam, Baal deve estar irado conosco. A gente fez alguma coisa que Baal deve estar bravo com a gente. Então o que os sidônios faziam? Baal está bravo. Eles pegavam as suas crianças primogênitas e as ofereciam em altares. E o que eles faziam com essas crianças? Não colocavam apenas elas em altares. Elas queimavam essas crianças vivas em cima desses altares. Queimavam as crianças vivas como oferta para esse falso Deus, para que esse falso Deus pudesse aplacar a sua ira sobre eles. Ofereciam crianças, vítimas inocentes. Esse era um ritual só. Macabro, né? Outro ritual que os sidônios tinham relacionado a Baal eram rituais de imoralidade sexual. Eles tinham templos ou santuários deles. E dentro destes santuários deles, haviam pessoas entre eles, tanto homens quanto mulheres, que ofereciam os seus corpos para atos sexuais que visavam imitar e estimular a fertilidade da natureza. Então eles ficavam lá, tendo relações sexuais dentro desses templos. Quem sabe essa energia que gerada aqui faça as colheitas brotarem, façam os animais darem crias, a vaca não está dando leite. Vamos lá para o templo para ver se a vaca começa a dar leite, se as galinhas começam a dar ovos e etc. Eram isso que eles faziam. Eles acreditavam que, tendo essas práticas, a natureza ia responder para eles. A gente pode falar, eles são burros, né? Mas vou dizer para você, a elite que governa esse mundo para Satanás fazem as mesmas coisas. E isso está bem documentado hoje em dia. Aquilo que chamavam de conspiração é bem real, debaixo dos nossos olhos. Então o culto a Baal, inclusive, tinha seus próprios sacerdotes, que para chamar a atenção desse falso deus Baal, o que esses sacerdotes ficavam fazendo? Vamos chamar a atenção de Deus. Eles ficavam se cortando com facas e com lanças. Vamos enfiar a lança aqui, corta aí, corta o pulso um pouco, corta aqui um pouco o pescoço. Eles ficavam sangrando, e até que fluísse sangue, jorrando o sangue deles, para tentar chamar a atenção desse falso deus. Era esse o culto a Baal. E esse Baal
ele não era apenas ele que era adorado em Sidom, mas também esse Baal, esse falso deus, ele tinha uma esposa. Ele tinha uma esposa. O nome dessa esposa, que também era adorada, né, era Azerá. Azerá. E ela também é uma deusa da fertilidade. Para adorá-la, a deusa Azerá, se faziam postes de madeira, ou altos, né, também altos ou postes de madeira, onde esculpiam a imagem dessa deusa. E eles colocavam a imagem dessa deusa, geralmente em cumes de montanhas, né? Tem um lugar alto, uma montanha. Coloca lá a imagem de Azerá, coloca um alto para ela. E também em bosques, né? Bosques e montanhas, os lugares preferidos para colocar a imagem dessa deusa. E o povo ia lá, se curvava, se ajoelhava. E mais do que isso, os sidônios iam até esses altares e derramavam bebidas. Ah, essa bebida é cara, essa é uma bebida que eu gosto muito. E ela derramava um pouco da bebida. Hoje em dia, o povo fala um pouco pro santo. Eles falam hoje isso aí, né? Derramava um pouco de bebida aos pés desse altar. E também aos pés desses postes de madeira, também ofereciam incenso, alimentos e sacrifícios de animais também. Deixava o animal sacrificado lá. E também sacrifícios de crianças. Crianças primogênitas. Além disso, também, diante desses lugares, também havia prática sexual, ritual. Eles iam lá, tinham relações diante desses altares. A deusa Azerá, ela também era chamada de Rainha dos Céus, Deusa Mãe ou Senhora dos Animais. Rainha dos Céus, Deusa Mãe ou Senhora dos Animais. Porque também acreditava que ela tinha uma relação com os animais. Então, irmãos, esses eram os deuses dos sidônios, que Jezabel aprendeu a adorar desde cedo. Desde cedo ela cresceu dentro desse contexto. E Jezabel, ao se casar com Acabe, a gente já falou que ele era frouxo, né? Jezabel não abdicou, não renunciou aos seus falsos deuses. Acabe não foi machão e falou, ó, aqui ó, você vai casar comigo, mas você vai abandonar essas porcarias aí desses falsos deuses. Isso aí é tudo demônio. Ele não foi macho para falar isso, ó. Você vai abandonar isso aí, senão não tem casamento. Você vai abandonar isso aí. Na verdade, não devia nem escolher alguém, né? Que teve um passado assim, a não ser que ela demonstrasse frutos antes da escolha. Mas ele não foi macho, vamos dizer assim, ele foi frouxo. E ela não abdicou de nada, não renunciou a nenhum falso deus, mas ela trouxe os deuses dela para dentro do reino de Israel e Acabe tolerou isso. Afinal, ela é tão bonitinha, né? É tão sedutora. E nas nossas relações com as pessoas, por vezes nós somos como Acabe. Nós sabemos que tem algo errado e a gente tolera, né? Somos frouxos, né? Então o que aconteceu? Passou-se um tempo de casados e então Jezabel instituiu a adoração a Baal como religião oficial do reino de Israel. Baal e Azerá. Cumprindo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. De que se um rei se unisse com uma ímpia de outra nação, o que ia acontecer? O povo ia servir outros deuses. Não só o rei, mas o povo também. Então ela tirou a religião oficial de Israel, que era adorar o Deus único, embora já estava um pouco pervertida naquela época, conta de 2 bezerros de ouro, de Jeroboão, mas Jezabel, ao mudar a religião oficial, porque ainda havia adoradores do Senhor lá, e continuou tendo, só que escondidos, tiveram que adorar o Senhor escondido, como em países de perseguição, como nós lemos hoje de manhã, né? Jezabel passou a perseguir os adoradores do Senhor. Opa, aquele ali adora ao Senhor, Levi adora ao Senhor, vamos atrás dele, vamos pegar ele, vamos matar ele. Então, dentre as pessoas que eram perseguidas em Israel, havia os profetas de Deus. Foram perseguidos por ela. O profeta Elias, que a gente falou, foi um deles. Foi perseguido por Jezabel, teve que se esconder, ir de caverna em caverna, e se esconder porque ela queria matar Elias. Jezabel ameaçou Elias de morte várias vezes e Elias fugiu. Teve uma determinada vez, ontem foi mencionado, né, a questão da vinha de Nabote. Que mulher perversa, irmãos, que mulher perversa.
se apropriou das terras para o seu marido. Seu marido que era frouxo, né? Ela demonstrou mais força que o homem. Não, você é rei aqui, vamos fazer o que a gente quer. A terra é nossa, é tudo nosso. Que isso? Se apoderou da vinha de Nabote. Com Jezabel era assim, era lucro a qualquer preço. Era vantagem, tirar vantagem dos outros. Antes de ser levado ao céu, o profeta Elias previu a morte de Jezabel. Está tudo em Reis, né? O Fabrício comentou ontem. Tem muitos detalhes interessantes da história de Elias. Antes dele ser levado ao céu, porque ele é um dos 2 homens que foram arrebatados. Primeiro quem foi? Enoque. E o outro foi Elias. Mas antes dele ser arrebatado aos céus, ele previu como seria a morte de Jezabel. E aconteceu exatamente da maneira como o profeta Elias previu. Jezabel foi atirada de uma janela, pisoteada por cavalos, e o corpo dela, não deu nem tempo, terminou os cavalos de sair assim direito, ainda se sentiu o cheiro dos cavalos, já chegaram cães no corpo dela e começaram a devorar o corpo dela. Sobrou de Jezabel apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Então ela foi empurrada de uma janela, caiu, os cavalos estavam passando ali, pisotearam o corpo dela, e aí os cães vieram logo em seguida e começaram a comer o corpo dela, sobrou o crânio, os pés e as palmas das mãos. Exatamente como o profeta Elias previu. Então, irmãos, essas são as consequências de uma religião do culto a Baal e a Zerá. Toda religião que leva a adorar falsos deuses torna as pessoas que os adoram como esses deuses são. Geralmente esses deuses são egoístas. As pessoas também se tornam egoístas. Porque esses deuses exigem sacrifícios para eles. É tudo para eles, tudo para eles. São egoístas esses deuses, hein? Jesus, diferentemente desses falsos deuses, ele deu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, sem exigir nada de nós. Veja que diferença gritante. Os deuses queriam, você tem que oferecer para mim, você tem que morrer para mim, oferece seu filho para mim. Jesus não. Ele se ofereceu em nosso lugar. Então esses falsos deuses eram deuses que faziam barganhas com os homens, faziam trocas com os homens, com os seres humanos. Se agradar os deuses, eles vão dar chuva e frutos. Agrada o Deus, ele vai te dar chuva e frutos. O verdadeiro Deus, nosso Deus, ele faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Ele cuida de nós, irmãos, até o ponto dos cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça estarem todos contados. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele veste a erva do campo, ao ponto de que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como as ervas do campo. O nosso Deus, ele alimenta os animais. Ele alimenta os animais que não precisam se preocupar com alimentos. Tudo isso por amor às suas criaturas. Ele e o nosso Deus, ao contrário desses falsos deuses, ele não pode ser comprado. Não há barganhas com o nosso Deus. Você não pode tentar comprar o nosso Deus, porque ele é santo, ele é justo, ele é inviolável, ele é imaculado. Esse é o nosso Deus. Não há barganhas com Deus. O verdadeiro Deus não nos pede nada ilógico. Tudo que ele nos pede é dentro da lógica que nós podemos entender. E ele é o melhor pedagogo para nos ensinar aquilo que ele quer. Deus não pede de nós sacrifícios de crianças. Deus não pede de nós atos imorais como práticas sexuais. Tampouco atos violentos contra o próprio corpo, como aqueles sacerdotes que cortavam os seus próprios corpos. O nosso sangue não tem capacidade purificadora.
Porque nós nascemos com pecado desde o nosso nascimento. O que alguém precisa para se tornar um pecador? Basta nascer. Mas o único sangue que vale para Deus, que foi do Cordeiro Imaculado, sem defeito e sem mácula, é o sangue de Cristo. E a nossa aceitação diante de Deus é baseado nesse único sacrifício de uma vez por todas, que ele apresentou a Deus e Deus aceitou. Louvado seja ele. Então essa religião degradante que havia em Sidom se instaurou no reino de Israel. Perceba? Essa religião era normal em Sidom e essa religião se expandiu entrando no reino vizinho, no reino de Israel. E que Atalia, certamente por ser filha de Jezabel e Acabe, cresceu vendo e aprendendo. E ela, talvez desde cedo, começou a oferecer as suas ofertas para Baal e para Azerá. Essa era Atalia, filha de Jezabel. Via sua mãe fazendo, fazia igual. Então, a criação de Atalia no reino de Israel foi dentro desse lar docilar. Ela cresceu nesse ambiente em Israel, com um pai frouxo e uma mãe idólatra, em um reino que abandonou a Yahvé, o verdadeiro Deus, para adorar ídolos, que não falam, não cheiram, só exigem coisas. Então, em um determinado momento, por conta da aliança política de Josafá e Acabe, Atalia foi dada em casamento para Jeorão. Repetindo a história, perceba que a história se repetiu. Repetindo a história de Acabe e Jezabel. A idolatria estava em Sidom, passou a existir também em Israel, e agora a idolatria veio também para Judá. Mais um país adorando Baal e Azerá. Então o casamento de Acabe com Jezabel trouxe idolatria para Israel. Da mesma forma o casamento de Jeorão com Atalia trouxe idolatria para o reino de Judá. Por isso, mais uma vez repetindo, leva muito a sério a decisão com quem vocês vão casar. Não tratem isso de maneira alguma leviana. Não sejam levianos nisso. O Novo Testamento, ele traz uma expressão muito clara que define muito bem esse ato de casar-se com alguém de uma fé diferente. A expressão é jugo desigual. Um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Um jugo, primeiro falando de jugo. O jugo é basicamente uma peça de madeira que passava por debaixo do pescoço de dois bois. E unir esses dois bois para uma tarefa em comum, seja na agricultura, né, para arar a terra, ou também para transportar carga. Então, dois bois fazem melhor o trabalho do que um, e conseguem carregar mais carga, conseguem trabalhar melhor. Então, geralmente para essa tarefa se escolhiam dois bois semelhantes, de altura semelhantes, por exemplo. Imagina um boi mais alto e um boizinho pequenininho. O jugo ia ficar todo torto, né? E o que ia acontecer nisso? Se houvesse um jugo desigual, a tarefa não ia ser bem executada. Ia haver um desconforto para os bois, eles iam machucar o pescoço, iam ter que andar curvado, né? Andar com uma perna maior que a outra ali, forçando uma perna mais que a outra. Então, havia possibilidade de um monte de ferimentos, vários problemas. Dois bois fazendo uma tarefa de jugo desigual. Então, veja, a Escritura usou uma expressão do reino animal, né, para trazer algo para nós. E o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15? Eu vou ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Isso é o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
Mas Jeorão era descendente do rei Davi e se casou com alguém que viveu toda a sua vida servindo outros deuses. Qual foi o resultado? Nós já sabemos. Então eu pergunto, qual vai ser o resultado se cada um de vocês se casar com quem não tem a mesma fé? Será o mesmo resultado. E a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Não importa se é bonitinho, se é bonitinha, não importa. Talvez Jezabel, talvez Atalia fossem lindas mulheres. Talvez fossem lindas mulheres, sedutoras. Irmãos, principalmente, falo como homem, né? A beleza feminina, por vezes, ela enfeitiça. E também as mulheres, né? Talvez sintam mesmo, obviamente, a beleza capaz de enfeitiçar. E você não vê os defeitos do outro, que está ali visível. Infelizmente, quando a beleza sobe para a cabeça, ela te embriaga. Você fica como um bêbado. Ela entorpece. A paixão, ela vai esconder sim os defeitos da outra pessoa. Ela não vai te deixar vendo e imaginando a pessoa fazendo coisas normais, né? E de certa forma até vai tentar te fazer justificar os erros e os defeitos da pessoa. A beleza alheia do outro. Falhas evidentes de caráter são escondidas. Então a paixão, ela não consegue enxergar más consequências a longo prazo, como a gente já falou. Então por isso, nesse assunto, mais uma vez repetindo, a regra é a seguinte: tem a aprovação dos pais? Tem a aprovação da igreja? Aí sim você pode seguir numa relação. Porque eles conseguem ver coisas que por vezes nós não conseguimos ver. Não vemos agora. Digo, não vemos agora. Mas como o Fabrício falou ontem, né? O caso do irmão lá, né? O amor, tudo suporta. E lá na frente, vai ter que suportar. Então lá na frente a gente vai ver. E se nós seguirmos os sábios conselhos, nós vamos agradecer. Mas se nós não seguirmos os conselhos, né? E sermos obstinados, obsessivos no nosso desejo, nós vamos lamentar profundamente. Porque você vai estar preso em uma relação que te faz mal. Então a Atalia se casou com o rei Jeorão e viveu como uma princesa herdeira por algum tempo antes de Jeorão virar rei. Como a gente falou, 15 anos, mais ou menos. Uns 15 anos ela viveu no reino de Judá como uma princesa herdeira ali. Então Jeorão se torna rei e durante os 8 anos que Jeorão reinou, a gente sabe que os últimos 2 foram em terríveis agonias, né? A Atalia se tornou uma rainha consorte. O que é uma rainha consorte? Uma rainha consorte é uma esposa de um rei reinante, que compartilha o status e o título do seu cônjuge, do seu marido, sem ter poderes políticos ou poderes militares. A Atalia não podia mandar e desmandar em Judá, enquanto Jeorão era o rei. Ela não podia falar, ó, exército, vai lá e faz tal coisa. Não podia. A autoridade era do rei para isso. Mas como rainha consorte de Jeorão, Atalia só podia observar as atitudes de seu marido e influenciá-lo. Como nós vimos, influenciou muito, muito. Uma das primeiras atitudes que Jeorão tomou assim que ele virou rei, como a gente já viu ontem, foi matar os seus 6 irmãos. Essa atitude consolidava o reinado de Jeorão e livrava ele de possíveis concorrentes, além de colocar medo no povo e fazer o povo o obedecer por meio do medo. Pois se Jeorão não poupou nem a própria família, a realeza, o que ele não faria a qualquer pessoa que cruzasse com seus caminhos? Se você era um simples cidadão lá em Judá, o que ele não podia fazer com você? Pô, ele matou o próprio irmão dele, que cresceu com ele. Então, como nós vimos, Jeorão reinou apenas 8 anos e seu filho Acasias, ontem nós vimos, reinou no seu lugar apenas 1 ano.
Acasias era o filho de Jorão com Atalia. Ao se referir a Acasias, veja o que 2 Crônicas 22:3 diz. Tudo isso, irmãos, Atalia passou por todos esses reinados. Reinado de Josafá como princesa, reinado de Jorão como rainha consorte, reinado de Acasias como conselheira do filho, né? E aí nós vamos entrar na história triste em breve. 2 Crônicas 22:3. Sua mãe, filha de Onri, se chamava Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Então nós vemos nesse versículo que a história de Acasias, como nós vemos ontem, e as mãos que faziam o mal no reino eram as mãos de Acasias, mas o cérebro era de sua mãe. Esse versículo basicamente diz que Acasias fazia o que era mal por causa dos conselhos de sua mãe. Talvez ela viu a morte do seu marido e decidiu ajudar o filho a reinar. Reinar com seus conselhos, para que ela e a dinastia dela não ficasse ameaçada e durasse o máximo possível e se consolidasse. Talvez até ela aspirasse a algum protagonismo ali, igual a sua mãe teve. Talvez a Atalia não quisesse ficar na sombra da sua mãe. Ah, minha mãe é quem governava lá em Israel. Eu acho que eu vou querer seguir os caminhos da minha mãe. Não vou querer ficar escondida atrás da imagem dela. A gente não sabe, mas a gente supõe que sim. Mas o que nós sabemos é que Atalia era filha de Acabe, né? Então, por que nesse versículo aqui diz que ela era filha de Onri? Vocês passaram a notar isso? A palavra diz que ela era filha de Acabe, mas aqui diz que ela era filha de Onri. Então a palavra filho ou filha aqui, nesse versículo, ela tem um significado de descendente, não necessariamente de filho imediato. Onri era o avô de Atalia, o pai de Acabe. E Onri foi um rei importante para Israel no sentido político, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então em Judá, Atalia viu o reinado do rei Josafá, mais uma vez como princesa, foi rainha consorte quando seu marido Jeorão reinava, e no reinado de seu filho Acasias, ela era conselheira. Passou 3 reinados. E agora que seu filho Acasias morreu, o que fazer? O filho dela morreu. E agora? E agora? Aí agora vamos ler juntos aqui, 2 Crônicas 22, versículos 10 a 12. 2 Crônicas 22, versículos 10 a 12. Quem quiser me acompanha, tá? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Então o trono do reino de Judá ficou vago, vazio, e teria de subir ao trono um novo rei. A ordem natural das coisas era o quê? Que algum dos filhos de Acasias subisse ao trono e se tornasse o sucessor de seu pai. Isso era o natural. Mas não foi isso que aconteceu. Atalia viu isso como uma brecha, como uma oportunidade. Ao invés de respeitar o processo natural, ela fez algo que rompia, transgredia a ordem. Ela deu um golpe de Estado. Essa era Atalia. Olha quem entrou dentro do reino de Judá. Que mulher perversa. Jeorão, o marido morto de Atalia, quando subiu ao trono e se tornou rei, foi e matou seus irmãos para se consolidar no reino. Atalia, após a morte de seu filho Acasias, se aproveitou dessa brecha e copiou a atitude de seu marido. Veja, ela aprendeu com Jeorão a fazer o que é mal também. E ela foi e repetiu a atitude de Jeorão.
matando quem? Os próprios netos. Ela matou os próprios netos. Veja, não tinha senso de moralidade nessa mulher. Por quê? Porque ela cresceu dentro de uma cultura que adora Baal e Azerá, onde eles sacrificavam filhos primogênitos. Então, para ela, matar os netos não era nada demais. Ela matou todos os próprios netos, que eram sucessores naturais ao trono. Ela não se contentou em ser apenas uma conselheira. Ela queria mais. Ela queria ser rainha. Não uma rainha consorte, mas quem dá as ordens, quem reina. Atalia aqui conseguiu superar até a sua mãe, Jezabel. Jezabel governava Israel através de Acabe. Mas Atalia foi além. Ela tirou, removeu qualquer intermediário, qualquer coisa ou pessoa entre ela e o trono, se tornando rainha sozinha. Ela reinaria em Judá sozinha. A vontade dela, a partir de agora, tinha que ser obedecida. Tinha que ser realizada. Então a atitude de Atalia de matar os seus filhos, os seus próprios netos, os filhos do seu filho Acasias, foi uma atitude direta dela contra Deus. Nós vamos ver o porquê. Atalia, ao matar os seus próprios netos, ela estava fazendo algo contra Deus, diretamente. E até nós podemos dizer que a atitude de Atalia foi uma atitude calculada e inspirada por Satanás. Nós vamos ver por quê. Nós vamos entender agora, irmãos, por que na Bíblia existem tantas genealogias. A gente ainda está em início de ano, né? E geralmente início de ano você está lendo a Bíblia lá, para em Gênesis, Números, Levítico, tem um monte de genealogia. Por vezes, obrigado, nós não entendemos o porquê existem as genealogias. Nós vamos entender agora. Nesse ato de Atalia tentar matar os netos, nós vamos entender por que Satanás estava inspirando essa atitude. Vocês sabem qual foi as primeiras genealogias da Bíblia? Vamos lá. E só um detalhe interessante, perceba, depois da genealogia de Jesus, não há mais genealogias. Guarde isso no seu coração. Depois da genealogia de Noé e sua família. E após o dilúvio, o que Satanás pensou? Esse descendente vai vir de um dos 3 filhos de Noé. Vai vir tal descendente de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Então Satanás decidiu e tentou corromper um deles. E Satanás conseguiu corromper um deles, Cã. E através dos descendentes de Cã, especialmente Nimrod, Cã gerou Canaã, Canaã gerou Cush, Cush gerou Nimrod, aquele lá da Torre de Babel. Satanás, através de Nimrod, tentou unificar todas as nações com um objetivo em comum. E então, dentro desse cenário, Deus chama Abraão e diz que da descendência de quem? Dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então Satanás já virou de novo os olhos. Opa, tentei corromper Cã, não deu certo. Deus está levantando esse cara aí, esse Abraão. Vou ficar de olho nele. O descendente vai vir dele porque Deus disse que a partir dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Estão conseguindo entender a progressão? Então, até então, seria algum descendente aleatório da mulher, antes do dilúvio, quando Deus falou. Aí, Noé vem com seus 3 filhos. Opa, vai vir desses 3 filhos. Afunilou. Antes podia ser qualquer um. Depois, dentro dos 3 filhos de Noé. Agora Deus vai mais especificamente, chama um homem, Abraão. Vai ser de você, que eu vou abençoar todas as famílias da terra. É isso que Deus falou. Então Deus afunilou mais ainda. E diz, quando chamou Abraão, né, que viria dele. As ações de Satanás, perceba, nunca ameaçaram a palavra de Deus. E por isso mesmo que Deus afunila. Deus não tem medo de nada, nem de ninguém. Deus mesmo afunilou e começou a especificar, tornando claro de onde viria esse descendente.
Então esse homem de Deus, Abraão, obedeceu a Deus e foi para uma terra que ele não conhecia, mas ainda nada de descendente. Deus escolheu, para pensar, jovens, um homem velho. Abraão era um homem velho. E a sua esposa, além de estéril, também era velha. Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos. 75. Deus falou, ó, vai vir de você o descendente. Um homem velho, uma esposa estéril e uma esposa velha. Era como se Deus estivesse dificultando as coisas para ele mesmo. Abraão, só com 86 anos, lá na frente, tentou ajudar Deus. Ó, Deus, você não está cumprindo a tua promessa do descendente, deixa eu tentar te ajudar. Foi chamado com 75, com 86 anos. Você quer fazer a pergunta? Não. Ah, tá, perdão. Com 86 anos tentou ajudar Deus a cumprir a palavra dele, tendo um filho com a escrava de sua esposa. Né? O resultado foi Ismael. Ele já estava com 86 anos quando teve Ismael. O que Deus fez? Ah, não vai ser Ismael mesmo, o filho da... Deus fez isso? Deus dificultou ainda mais as coisas para ele mesmo. Deus não precisa de ajuda. Deus ainda ficou, sabe quanto tempo sem aparecer para Abraão? 13 anos. 13 anos. Quando Abraão tem 99 anos, Deus aparece novamente para Abraão e diz que o descendente viria de Sara. O descendente vai vir de Sara. E Sara riu. Riu por trás da tenda. Deus falou, por que você está rindo, Sara? Aí ela fala, não, eu não ri. Riu sim. E aí 1 ano depois nasce Isaac, cujo significado do nome é riso. Irmãos, com Deus nada é impossível. Amém. No cumprimento de seus propósitos e sua própria palavra. A velha e a estéril Sara teve Isaac. E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí teve aquela briga entre eles, né? Jacó ficou com a primogenitura e as bênçãos, e Jacó depois teve 12 filhos. Irmãos, por que tem genealogia na Bíblia? Porque os filhos de Israel, a nação de Israel, através das genealogias, eles iriam calcular quem ia ser esse descendente. Quem seria esse descendente? Por isso tem genealogia. Porque eles olhavam, através disso, Deus afunilando, para ver de onde viria esse descendente. Então Jacó teve 12 filhos. Mas Satanás, lembre-se, Satanás também estava de olho. Jacó teve 12 filhos. Satanás sabia que ali estava, dentre aqueles 12 filhos, o possível descendente. E aí, o que aconteceu? Tentaram destruir, Satanás tentou destruir aquele que parecia mais justo dentre todos eles. E de fato era o mais justo dentre aqueles 12 filhos. Quem era? José. José era o mais justo. Satanás tentou destruir José. Talvez Satanás achou que José fosse o descendente. Mas em Gênesis 49, Jacó, ao falar dos dias futuros, disse que o cetro não se arredaria de Judá. E que todos os povos obedeceriam a ele, a Judá. Não aquele Judá imediato, filho de Judá, mas o descendente de Judá. Então a partir daí, imagina Satanás. Opa, não é José, é Judá. Deixa eu olhar para os descendentes de Judá. A partir daí os olhos ficaram concentrados nos descendentes de Judá. Mesmo quando Israel se tornou uma nação, os levitas ficaram com o sacerdócio, mas a realeza seria de Judá. Seria de Judá que viria esse descendente. O primeiro rei de Israel, como nós já vimos no acampamento passado, foi Saul. De que tribo era Saul? Da tribo de Benjamim. Mas o reino foi cortado de Saul e foi dado para um rei que era da tribo de Judá. Quem que era esse rei? Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus fez uma aliança com Davi. E lhe disse, versículo 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti
o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Para sempre o trono de seu reino. Então Deus afunilou mais ainda ali. Era Judá. Agora, dentro de tantas famílias que havia em Judá, Deus especificou: é da família de Davi que vai vir o descendente. Deus está afirmando que aquele descendente prometido lá em Gênesis agora viria da casa e da descendência de Davi. Porque o trono desse rei seria estabelecido por Deus para sempre. Um rei que reinaria por todo sempre. Então, durante o mau reinado de Jeorão, marido de Atalia, veja o que está em 2 Reis 8,19. 2 Reis 8,19. Nós já lemos isso, mas veja como faz todo o sentido agora. Jeorão matou todos os seus irmãos, porém o Senhor, 2 Reis 8,19, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. É aquela promessa, 2 Samuel 7. Então, conforme esse texto de 2 Reis, Deus prometeu por amor a Davi, e a promessa que Deus fez a Davi, que Deus lhe daria sempre uma lâmpada. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada é uma chama acesa. Em outras palavras, a família de Davi não seria apagada, não seria interrompida, não seria destruída, não seria eliminada, porque o descendente que reinará para todo sempre viria dali, da descendência de Davi, da casa de Davi. Deus prometeu. Então agora dá para entender também o porquê. Lembra que eu falei? Que Atalia agiu para eliminar todos os seus netos na energia e no poder de Satanás, na inspiração de Satanás. Talvez ela não tivesse noção do que estava acontecendo ali quando ela tentou matar os netos dela. Ela não sabia quem estava inspirando, energizando ela, agindo nos bastidores por trás da atitude dela, que era Satanás. Porque, presta atenção, se todos os descendentes de Davi morressem, Deus seria mentiroso. Percebe o grau? O grau do pecado de Atalia? Ela tentou matar a descendência de onde viria o descendente da mulher, de onde viria o Messias. Se ela matasse todos os descendentes de Davi, todas as nações poderiam falar: Yahvé é um mentiroso, porque ele promete e não cumpre. Conseguiram entender isso? Mas assim como Satanás, como Deus é grandioso, assim como Satanás tentou usar uma mulher para destruir o propósito de Deus, Deus também usou uma mulher. Jeozabeate. Ou segundo o texto de 2 Reis, Jeozeba, a mesma mulher, Jeozabeate. E o nome de Jeozabeate significa Deus é juramento. Deus é juramento. Ou promessa de Yahvé. Irmãos, vê como os nomes se encaixam tudo na história. Ou seja, o que isso significa, irmãos? Deus tem palavra e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Amém. Pode confiar em Deus de maneira segura. Deus não mente. Amém. Se entrega para Deus porque é seguro. Amém. Ainda que todos se levantaram para destruir a descendência de Davi, Deus usou uma mulher para preservar os seus propósitos. E quem que era essa mulher? Era uma mulher que estava dentro da realeza. Lembra que a gente falou que Jeorão tinha outras mulheres? Talvez ela fosse filha de uma outra dessas mulheres. Não dá para imaginar que uma mulher dessa fosse filha de Atalia. Jeozabeate era irmã de Acasias e filha de Jeorão. Né? E irmãos, não importa afinal de quem ela era filha, mas o que importa é que essa mulher, temente a Deus, que era casada com quem? Com o sumo sacerdote da época.
ela foi e escondeu um bebezinho de 1 ano, descendente do rei Davi. Então nós nos perguntamos, por que Atalia não percebeu Joás? Por que ela não percebeu Joás? Como uma rainha tão meticulosa como Atalia, tão perversa, não percebeu que um descendente da realeza sobreviveu? Ela não percebeu porque ela quis governar pelo medo. E o medo, ele cega as pessoas. Esse autoritarismo de impor medo aos outros cega as pessoas. O autoritarismo cega as pessoas. E quem governa por meio do medo cria pontos cegos. Governar pelo medo é uma estratégia a curto prazo que centraliza o poder. Foi isso que ela fez. Mas impede o rei de ver a realidade. As pessoas do reino, imagina num reino. Quer perguntar? Ah, tá. Fui levantando a mão, desculpa. As pessoas do reino, imagina num reino onde o terror e o medo são impostos a todos. As pessoas do reino ficam com medo. E só vão falar coisas boas do rei, só vão bajular o rei. E o rei, por conta disso, não vai ver a realidade. Todos vão ficar adulando, elogiando, dando tapinha nas costas do rei. Rei, muito bem o que você fez. Você matou todos os netos, é isso mesmo, parabéns. Porque ninguém quer morrer. Ou você quer ir lá e falar pro rei, rei, o que você fez foi errado. Você vai estar pedindo para cortar a tua cabeça. Então as pessoas também num reino de terror, as pessoas mais capazes dentro desse reino, as pessoas mais inteligentes, geralmente fogem para lugares menos autoritários, lugares mais longes do centro de poder. Isso enfraquece o reino, tanto na administração como na economia do reino. Em todos os países que são assim. Isso se repete. As pessoas dentro do reino passam também a se desconfiar umas das outras. Tem medo de tomar iniciativa. Se eu tomar uma iniciativa, o que será que o rei vai achar? Vai que ele acha ruim, então não vou nem fazer nada. E cresce silenciosamente a insatisfação da população. As ações das pessoas têm de ser feitas de maneira discretas, de maneira a ser escondidas. As pessoas começam a fazer as coisas escondidas. E foi exatamente isso que Jeozabeate fez junto do seu marido, o sumo sacerdote Joiada. O nome Joiada significa o Senhor conhece. Irmãos, veja isso. O Senhor conhece. Ou seja, Deus sabia o tempo todo o que Atalia estava fazendo. Deus conhece. Ele é aquele que conhece, aquele que sabe. Durante o período em que Joás ficou escondido no templo, na casa de Deus, sendo criado pela sua tia e seu tio, 6 anos, foi o período em que Atalia reinou em Judá. Nós vimos, né? O Jeorão reinou 8, Acasias reinou 1 e Atalia reinou 6. Somando os 3 não dá nem o tempo de Josafá. Agora, 2 Crônicas 23, versículos de 1 a 3. 2 Crônicas 23, versículos de 1 a 3. No 7º ano, ou seja, ela reinou 6 anos, um reinado de terror, as pessoas fazendo todas as coisas escondidas ali. Aí no 7º ano do reinado dela, Joiada, o sumo sacerdote, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Então, veja, se cada um deles era capitão de 100, havia 500 homens com eles. 500 homens junto com o sumo sacerdote. Estamos de acordo com a tua causa. Tudo isso por debaixo dos panos, silenciosamente, sem que a rainha descobrisse. Irmãos, precisava o reino de Judá entrar nesse ponto? Não precisava. Versículo 2. Estes 500 homens percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Estes homens conseguiram trazer bastante gente para Jerusalém. Versículo 3. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e o rei aqui no caso Joás, e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi.
Ou seja, a preocupação do sumo sacerdote Joiada era que a palavra de Deus fosse cumprida, de que os filhos de Davi reinassem no trono de Judá. Tudo isso aconteceu debaixo dos olhos de Atalia, e ela não percebeu. Ela só foi perceber quando já havia o ajuntamento do povo, ela só foi perceber quando já era tarde. E agora, para finalizar, 2 Crônicas 23, versículos 12 a 15. O que aconteceu com Atalia? Vamos abrir esses versículos aqui que são os últimos. 2 Crônicas 23, 12 a 15. Ouvindo Atalia, ou seja, todo mundo se juntou no 7º ano, fez uma aliança com o sumo sacerdote, os levitas estavam lá, estavam os principais da casa de Israel, todo mundo falou, não, quem tem que reinar é o descendente de Davi. 2 Crônicas 23, 12 a 15. Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. 14. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai a espada. Porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Por que Atalia teve de ser morta fora do templo? Porque o templo era um lugar sagrado. E conforme a lei, só os sacerdotes podiam entrar lá dentro. Não foi para proteger Atalia e dar uma morte digna de uma rainha que tiraram ela ali do templo. Mas foi para proteger o templo de uma profanação. Foi para proteger o templo de tal imundícia que era a presença daquela mulher ali. Não há menção, inclusive, dela sepultada no túmulo dos reis. Simplesmente dizem que a mataram, como alguém que também não merece memória, como seu marido, que se foi sem deixar desses saudades. Então, irmãos, nós aprendemos diversas lições com a história de Atalia. Primeira, que uma liderança, qualquer liderança, sem temor a Deus, faz com que o poder degenere. E uma religião, como a de Atalia, é uma religião que degenera, que te torna animal. Essas religiões tornam as pessoas animais, te desumanizam, tornam as pessoas como animais. E terceiro, relacionado à linhagem, né? Deus, ele preserva as suas promessas, mesmo no oculto. É seguro ou não é andar com Cristo? Amém. Nós podemos nos jogar nos braços do Senhor. Amém. Nós podemos ter uma atitude de nos abandonar em Deus, porque Ele cuida de nós. Amém. Como a gente falou, Ele alimenta os animais, Ele veste a erva do campo, Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Nós podemos nos entregar para Ele, sem reservas, sem medo. Ele se preocupa conosco mais do que a gente imagina. Ele nos ama mais do que a gente imagina. E Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus. Ele cumpre as suas promessas. Ainda que o céu e terra se movam para destruir aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que demore, como no caso de Abraão, isso só exalta mais ainda o poder de Deus. Não existe nada impossível para Ele. Nada. Ele detém céus, terra e debaixo da terra na sua mão. Com Ele está as chaves da morte e do inferno. Nem a morte, nem a vida,
Nós somos do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, há ou não há segurança em Jesus? Se entrega para Ele. Se você ainda não se entregou, não perde tempo. Vale a pena se entregar para Ele. Ele é digno disso. Ele nos comprou. Que redentor compra os seus escravos e ainda lhes dá a opção de se entregar a Ele? Só o nosso Senhor. De se entregar voluntariamente. Ele não nos força a nada. Como a gente falou no começo, Ele nos dá a opção de escolha. E seria muito bom se cada um de nós, no seu coração baixinho, fala: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego não porque eu estou sendo forçado a isso, mas porque eu quero. Porque o Senhor merece. Porque o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Senhor, minha vida é Tua. Eu quero consagrar a Ti os meus anos futuros. Eu não sei, Senhor, quantos anos eu ainda vou ter aqui, mas todos eles são Teus. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, para o Senhor fazer o que quiser comigo, seja o que for, até o fim da minha vida. Eu Te entrego a minha vida, ó Deus. Seja para ser alguém que não tenha notabilidade nenhuma, para ser alguém que viva uma vida escondida em Deus, mas que de fato tenha uma devoção em Deus, ou que Deus te use publicamente também, mas entrega a tua vida a Deus. Não perca tempo. Como eu falei no primeiro dia, um jovem que se entrega a Deus vale mais do que 1000 pessoas que estão lá fora se entregando para Satanás. Uma pessoa que se entrega a Deus, como nós vemos nas histórias dos reis aqui, dura muito mais o tempo de vida, né? Ser servo do Senhor. Talvez o Senhor possa levar antes também, dê exemplos, né? Mas você vai ter impacto. A história de David Brainerd, um grande homem de Deus, que deu a sua vida para salvar os indígenas nos Estados Unidos. Ele morreu jovem, mas até hoje se leem os diários de David Brainerd, porque ele entregou a sua vida a Deus. Muitos servos de Deus, todos que se entregam a vida a Deus, causam impacto nesse mundo. Amém. E por último, né, existe uma lição moral nessa história de Atalia. Quem tenta apagar o plano divino, prepara a própria queda. Satanás, lembre-se disso. Satanás, ele sempre corta o galho da árvore que ele mesmo está sentado. Ele tenta destruir aquilo que é a palavra de Deus, mas isso uma hora volta-se contra ele. Satanás achou que a cruz seria a derrota do Senhor, mas se tornou a derrota dele, por todo sempre. Cristo é vitorioso. Louvado seja o Senhor. Amém. Tem 2 frases aqui que eu queria ler no final, de irmãos do passado. Quando o governo cai nas mãos de quem não teme o nome, não importa se é homem ou mulher, o trono se transforma em um instrumento de profanação. E outra frase: todo poder que se levanta contra um juramento divino pode parecer triunfar por um tempo, mas trabalha sem saber para a sua própria queda. Louvado seja o Senhor. Bem, vamos orar. Senhor, nesse momento, mais uma vez, aonde quer que nós estejamos, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Somos consagrados ao Senhor. Há pessoas que oram por nós, há pessoas que se preocupam conosco. Ó Senhor, e nesse momento, nesse dia lindo que o Senhor preparou, nesse momento que o Senhor preparou, nós queremos mais uma vez Te entregar o nosso coração, nossa mente,
nossa vontade, nossa emoção, nosso corpo, nosso espírito, tudo que é em nós, bendiga o teu santo nome, Senhor. A alma, bendiga o nome do Senhor, porque Ele fez notórios os teus feitos. Senhor, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, porque é seguro andar com Cristo. É seguro entregar a vida ao Senhor. Nós nos abandonamos em teus braços, Senhor, os teus braços eternos que nos acolhem, que nos aquecem, que nos acalentam, nós nos entregamos no teu aconchego divino, Senhor. Porque não há outro lugar onde queremos estar. Em Ti nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos abençoados, Senhor. Mas fora de Ti só há escuridão, só há trevas, só há falta de paz. Senhor, livra-nos de ser como Jeorão, como Acasias, como Atalias, Senhor. Livra-nos, Senhor, de adorar outro Deus. Livra-nos, Senhor, de um jugo desigual, Senhor. Seja nas nossas relações humanas, nas nossas amizades e muito mais no nosso casamento, Senhor. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nos impeça de fazer alianças com ímpios. Nos impede, Senhor, de fazer aliança com ímpios. Ó, Senhor, seja alianças profissionais, todo tipo de aliança, Senhor. Impede-nos, Senhor, de fazer alianças com ímpios. Porque nós somos do Senhor. Nossa vida está em Tuas mãos. E nós temos propósito aqui. Queremos causar impacto, Senhor, nesse mundo de trevas. Nós somos chamados de um reino de trevas para o reino do Filho do Seu amor. Somos luzeiros nesse mundo, sal e luz da terra, Senhor. Não nos permite ser sal insípido, luz apagada, uma candeia escondida debaixo do alpendre, Senhor. Cidade edificada sobre o monte, mas escondida. Não queremos Te esconder, Senhor. Queremos Te revelar aos homens, para que todos vejam e creiam no Pai Celeste. Seja glorificado ainda aqui nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.